Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Eu lhes saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, que Ele esteja sobre você e sua família. Eu me chamo Adail Gomes e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho e passe essa mensagem adiante, que eu creio que muitas pessoas podem ser tocadas pelo poder da palavra de Deus. Lembrando que nós nos prevenimos de pregar somente a Bíblia, ok? Então pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Irmãos, a palavra de Deus é incrível. Você concorda comigo? É impressionante. A Bíblia tem um foco principal. É de mostrar o povo de Deus saindo do Éden e Deus guiando o seu povo para um novo Éden. É lindo isso, né? A Bíblia também fala de muitas doenças. Uma delas nós iremos tocar hoje. E nós sabemos também, se nós voltarmos um pouco na história, nós encontraremos muitas doenças terríveis. Uma delas foi a rubéola. Matou milhares de pessoas, milhões de pessoas sofreram com essa doença terrível. Outra foi a peste bubônica. Essa foi terrível. A varíola e muitas outras doenças terrivelmente avassaladoras. Teve umas que acabaram com praticamente a metade da população do planeta Terra. É isso mesmo. Muita gente morreu com essas doenças. Mas, se nós nos atentarmos um pouco mais recentemente, nós encontramos em uma cidade chamada Wuhan um vírus que surgiu ali. Nós todos conhecemos como coronavírus. Esse vírus abalou o mundo inteiro, o planeta Terra. Muitos cristãos desanimaram da sua fé, muitas pessoas desanimaram, muitos morreram. Talvez até você tenha perdido um ente querido da sua família. Mas nós temos uma doença que é muito mais terrível do que essa. Essa doença, irmãos, ela começou muito antes do que essas que nós falamos. E ela vai muito mais adiante do que as que virão. Essa doença se iniciou no coração de um anjo perfeito, chamado pecado. É isso mesmo, irmãos. Pecado. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, lá nos diz uma coisa interessante. Se dissermos que nós não temos pecado, nós chamamos a Deus de mentiroso e sua palavra não está em nós. É isso mesmo. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram, carecem da graça do Senhor Jesus. É verdade. Após a entrada do pecado aqui no mundo, nossos pais anteriores, Adão e Eva, eles abriram as portas para a entrada do mal, nós vimos hoje. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, lá nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Meus irmãos, nós todos pecamos. E o que é interessante, que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nascemos pecadores. É interessante isso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. A partir do verso 1. Nós sabemos que o livro de Mateus, diferente dos outros livros, não foi escrito em ordem. Não foi em ordem. Mateus se atentou, o Espírito Santo atentou Mateus a escrever esse livro em ordem de pregação. Ou seja, era uma pregação para o povo judeu, para a sua conversão, que serve para nós até hoje, né? E o que é interessante, que aqui fala da primeira cura de Jesus, aqui em Mateus, colocada em Mateus, logicamente. Não foi a primeira cura que ele fez, só que foi colocada propositalmente. Leia comigo, Mateus capítulo 8, verso 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo.
imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jesus curou um homem de uma lepra. Só que sabe o que é interessante? A lepra tem um sinônimo na Bíblia. Tem uma comparação com a lepra. A lepra ela é uma doença que não tinha cura nessa época. Hoje é conhecida como hanseníase. Não havia cura para ela. Quem pegava essa doença automaticamente era expulso do meio do povo de Deus. Exatamente. Eles eram colocados em lugares solitários e só os leprosos poderiam ficar ali. Eles eram expulsos das sinagogas, das igrejas. Eles não podiam ter contato com pessoas físicas. E o que é mais incrível e mais entristecedor, a lepra tinha o sinônimo do dedo de Deus. Ou seja, o sinônimo não. Eles acreditavam que era o dedo de Deus. Ou seja, a lepra eles acreditavam que era a doença que era vinda de um pecado que o pai dessa pessoa cometeu ou ela mesma cometeu. Ou seja, essa pessoa era humilhada, porque era como se ela fosse castigada por seus pecados. É triste, não é verdade? Se você analisar, teve um homem, o general das forças do exército assírio, chamado Naamã. Você deve conhecer essa história. Ele se aproximou de um líder de Israel. Exatamente. E foi lá e pediu para que fosse curado da lepra, que recebesse ajuda. E ele falou, por acaso eu sou Deus para que cure você da lepra? Sabe o que é interessante? Que ele depois procurou um profeta do Senhor. E esse profeta, usado por Deus, aconselhou a Naamã a se aprofundar nas águas do Rio Jordão 7 vezes. E ele foi curado da sua lepra. Interessante, né? A lepra, ela nos lembra o pecado. Exatamente. A lepra, na Bíblia, é conhecida como pecado. Por quê? O pecado, quando você peca, você contagia outras pessoas. O pecado, ele afeta também as pessoas ao seu redor. O pecado, ele te distancia das pessoas. O pecado faz com que as pessoas humilhem você e se distanciem de você. O pecado aparentemente não tem cura. É, isso mesmo. Aqui é conhecido como a lepra. Pecado. E o que é interessante, irmãos, é que esse homem, com essa doença terrível, não podia estar no meio das pessoas. Imagine quantas pessoas não tinham ao redor de Jesus. Ele, aproximando-se de Jesus, falou, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus, com seu olhar penetrante, ele falou, eu quero, fica limpo. E automaticamente, irmãos, após Jesus tocar aquele homem, ele foi curado. E o que é interessante é que quem tocava uma pessoa com lepra, ela se tornava uma pessoa imunda, porque poderia ter adquirido aquela doença, ter sido contagiado. E Jesus não se envergonhou. Ele não se envergonhou em tocar naquele homem. E ele curou-o do seu pecado. É incrível. Sabe por que Mateus colocou essa passagem como a primeira cura de Jesus em Mateus, no livro de Mateus? É isso mesmo. Porque a maior cura que Deus quer fazer na minha e na tua vida é a cura do pecado. Não importa, meu irmão, o pecado que você esteja. Como esse homem, não importa quão longe você tenha ido, Jesus sempre está ao teu lado e pronto para te abraçar. Jesus te ama mais do que tudo. Nunca esqueça disso. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, lá não diz, filhinhos, não pequeis. Olha que conselho que João nos dá. Mas se todavia pecais, sabei, nós temos um advogado justo junto ao Pai. Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso advogado, meu irmão. Amém? Diga glória a Deus. Ele é o meu e o seu advogado. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele nos diz que se confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele também nos purifica do nosso pecado.
Ou seja, quando nós pecamos e nós somos, como é que eu vou falar para você? Nós somos sinceros, nos ajoelhamos pelos pés de Jesus, Ele nos perdoa e além disso nos purifica dos nossos erros. Irmão, diga amém. Qual o pecado que você vive? Qual erro que você está? Não importa se você é um ladrão, se você é um pedófilo, se você é um pastor, se você é um padre, você é um membro fiel da igreja, não interessa. Você pode viver em um pecado. Você pode estar em um pecado e pode pensar que não tem uma oportunidade. Saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele é a oportunidade. Não existe outro nome dado entre os homens, irmãos, a qual nós possamos ser salvos. É Cristo Jesus. E ao tocar nesse homem e curá-lo dessa doença, Ele demonstrou o seu amor pela humanidade. Lembre-se, Cristo se deu por você. É isso mesmo. Ele morreu por você. E continuando, é bem aplicável que o pecado é, sabe como, irmão? O pecado é semelhante a um pai e um filho. Isso mesmo. Me diga, você trabalha em quê? Eu vou tentar imaginar. Você é um pedreiro. O seu filho vê você trabalhando, pega uma colherzinha de pedreiro e vai tentar trabalhar igual você. Me diga, você é o dono de casa. Você está lavando um pratinho, pega sua filhinha, sua mocinha, lhe ajudando a lavar os pratinhos. Agora me responda uma coisa. Seu filho e sua filha, eles vão fazer o trabalho do mesmo jeito que você faz? Não. Eles não vão conseguir fazer do mesmo jeito. Mas me responda outra coisa. Quando você olhar para eles, o que você vai sentir? Você vai sentir o amor por seu filho e o prazer de ver ele tentando ser igual a você. Do mesmo jeito somos nós para Deus. Nós temos um grau de perfeição. Nós somos aqui, Cristo é aqui. Só para você lembrar, santo significa separado. Nós somos separados do mundo. Nós pecamos, mas Cristo nos perdoa. Amém, irmão? Cristo olha para mim e para você, querendo ser a sua imagem e sua semelhança de novo. Querendo ser semelhantes a Ele. Ele vai ver que nós pecamos. Eu e você vamos pecar. Se você dizer que não tem pecado, você já está mentindo. Mas nós sabemos de uma coisa, que Cristo é o nosso Pai. Ele olha a nossa força que nós queremos sair do erro. E nos dará um presente que será a transformação. Tem uma parábola que eu gostaria de falar para você. É interessante. Diz uma história que tinha um homem preso em uma cadeia. E esse imperador recebia muito aperto das pessoas daquela cidade. Daquele povoado. Solta aquele homem, ele não tem culpa de estar ali. Ele é um homem bom, ele ajuda o povo. Ele é uma pessoa caridosa. Aí esse imperador se comoveu e se vestiu como um pastor, como um padre, e falou, eu vou visitá-lo. Aí foi com uma Bíblia, aí se aproximou da sua cela. Quando chegou lá, ei rapaz, tudo bem? Eu tenho um presente para você, tá aqui, ó. Aí esse rapaz olhou, meus irmãos, deu cuspida, chutou, jogou pedra, xingou, humilhou, gritou. E aquele imperador, ei, eu tenho aqui, ó, tá aqui dentro. Ele falou, não quero isso. Essa porcaria eu não quero. Desapareça. Aí ele saiu. Irmãos, a moral da história, no final, esse homem, antes de ser enforcado, ele foi condenado à forca. Antes de ser enforcado, foram dadas as palavras para que ele falasse. Porque o carcereiro falou para ele, sabe o quê? Falou, olha, sabe o que tinha dentro daquela Bíblia? Foi o quê? Tinha a sua carta de liberdade. Ali estava a sua salvação. E ali, naquela oportunidade que ele teve de falar algumas palavras, ele disse, olha, eu vou morrer. Mas não foi por causa do crime que eu cometi. Foi por causa da oportunidade que eu negligenciei. Eu lhe falo uma coisa, meu irmão. Você não se perderá por causa do pecado que você está cometendo, o que você cometeu. Você se perderá pela oportunidade de sair do erro. E você está perdendo.
Então, se existe um momento de você mudar, se existe um momento de você ser transformado, esse momento é agora. Se você acha que não tem salvação para você, saiba de uma coisa. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Não importa quão fundo você esteja, não importa qual profundo seja o poço, Jesus Cristo sempre está de mãos abertas para você. Amém? Jesus te ama, meu irmão. Nunca se esqueça disso. E ninguém mais do que Ele quer o seu bem. Lembre-se, Salmos 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele. Confie nele e o mais Ele fará. Amém?